organizei aqui as maracutaias. Se vocês vissem o que eu estou vendo, o meu estúdio é realmente bem meia boca. Bom, vocês vão perceber que minha voz está super estranha, mas é porque eu tô doente tem uns 5 dias e o problema é a garganta, né? Pequeno detalhe, para quem conhece bem chakras e doenças psicossomáticas, garganta é porque a gente não comunicou a nossa verdade, né? Bom, hoje não é o vídeo, não é o assunto do vídeo, mas eu vou deixar um exercício legal para vocês fazerem se vocês um dia se encontrarem nessa situação, que minha irmã me recomendou, muito bom, e me ajudou bastante. Hoje eu já tô conseguindo falar, hoje eu comi coisas sólidas pela primeira vez em alguns dias, que eu estava tomando sopa, é líquido, e um chá muito ruim que é super curador aqui. Curador? Que cura qualquer coisa, que se chama jamu aqui na Indonésia. É balinês, na verdade. Então vamos lá. Eu vou falar mais próximo do microfone, porque a voz está bem fraquinha. Hoje eu queria falar com vocês sobre viagem. O que acontece? Eu não tinha entendido até agora o que aconteceu comigo esses últimos dias, né? Eu tô em Ubud, que é essa cidade aqui, mais comer, rezar e amar. É bem mais tranquilinha, com menos turistas e mais focada em experiências espirituais para os turistas, né? Assim, tem também muito expatriado que vem para cá trabalhar com essa área. Com, sei lá, como facilitador de breathwork, de meditação, de yoga. Tem muita coisa boa aqui. E eu sou louca com essas coisas, né? Apesar de que eu não fiz tanto quanto eu gostaria. Fiz pouco yoga, fiz algumas. Fui no tarô, fiz algumas coisas, mas não o que eu gostaria, não tudo que eu gostaria. Vou ver se eu consigo fazer um pouco mais. Então tá, o que eu queria falar hoje pra vocês é sobre viagem, porque eu super recomendo às pessoas, aos meus coaches, de viajar assim que tiverem uma oportunidade de viajar. Como vocês já me ouviram comentar em algum outro vídeo, quando eu vim pra cá, eu fiquei meio perdida, né? Eu falei pra vocês que eu perdi todas as minhas referências, que eu estou num meio ambiente muito diferente, com pessoas diferentes, que falam línguas diferentes. Então eu vou voltar para esse conceito hoje, o conceito de que viajar é uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento que existe no mundo. É uma ótima justificativa para você pedir aí pro seu pai e sua mãe darem uma ajudadinha para você poder viajar em breve. Mas com certeza, eu tô brincando, mas é com certeza uma das melhores que existe. Além de você sair da sua zona de conforto, aprender coisas novas, é realmente um ótimo setting, uma condição essencial, ideal para você se conhecer um pouco melhor. Então, o que rolou comigo essa semana? Eu já estava aqui há um certo tempo, né? Parada aqui em Ubud, no conforto, porque eu já estou agora com minhas referências, não estou mais da mesma situação que vocês me encontraram algumas semanas atrás. Já tenho meu cantinho, já tenho minha motinha, já sei onde eu vou fazer minha yoga, minha musculação. Já tenho meus amigos, já conheço meu bairro, sou apaixonada pelo meu bairro. Tenho meu restaurante favorito. Então, acabou que agora que eu não tenho mais essa oportunidade que vem da diversidade, né? Que é do estar no nada, estar no vazio do novo, do desconhecido. Então, o que acontece? Como eu estava explicando da última vez, quando a gente sai de um lugar que a gente conhece, de um meio ambiente que a gente conhece, de uma rotina, né? Que, assim, ancora a gente fica livre, ao flow da vida, né? A gente fica livre às coincidências, às sincronicidades, a tudo que acontece e a gente, né, estando livre, estando desapegado de obrigações horárias, de estar num escritório fechado, num mesmo espaço físico por 10 horas no dia, ou em vez de estar indo para lugares que a gente já conhece alguém, que é o nosso conforto, né? A gente está aberto para o novo. A gente está muito exposto ao novo. E aí,
o flow da vida, ele acontece de maneira mais simples, né? Não tem que acontecer uma coisa extremamente fora do comum para te tirar do escritório. Você já tá fora do escritório, você já não tem as obrigações que você tem no cotidiano. Você já tá mais livre, então, mais livre para sair do planejamento, para seguir uma intuição, para conhecer alguém e resolver acompanhar aquela pessoa. E aí a vida, ela vai agindo, né, de maneira mais acelerada. Ela vai te mostrando coisas sobre você, sobre que tipo de situações você está atraindo para você, tipo de pessoas, quem que tá vibrando na mesma frequência que você, quando você sai dessa vidinha que você já conhece. Então é isso que eu acho muito legal sobre as viagens, né? Sobre essa possibilidade de se descobrir através do que acontece com a gente durante as viagens. E a outra coisa que é muito interessante também é que quando, no início, especialmente no início das viagens para lugares novos, a gente se sente meio inseguro, meio perdido, meio sem referências. E aí, o que acontece, uma coisa muito interessante, é que coisas, hábitos passados, traumas ou padrões do seu passado, eles vêm com tudo de volta, né? Eles vêm com tudo porque eles estão querendo te ancorar em alguma coisa que você conhece. Então, como aquilo é familiar para você, apesar de não necessariamente ser benéfico, vai vir aquela vontadezinha de fazer alguma coisa que você fazia em casa. Que seja, sei lá, fumar um cigarro, falar com aquela pessoa, ou desenvolver um hábito, né? Tipo, voltar a ter um hábito antigo que te fazia sentir em casa. Sei lá, beber, ou entrar em aplicativo, alguma coisa. Ou até mesmo, além de hábitos, né? Tipos de pensamento. Então, você vai se pegar, às vezes, pensando, nossa, eu tô aqui sem fazer nada. Você vai se sentir culpado. Você vai se sentir culpado porque você está viajando e você não está trabalhando. Você vai sentir... Alguma coisa vai vir, no fundo do seu ser vai vir aquela coisa, aquela sensação, aquela emoção, uma memória, alguma coisa que você achava que já tinha deixado para trás e ela vai voltar durante essa viagem onde você tá no vazio, né? E eu convido sempre aos meus coaches de analisar, observar essas coisas, de escrever essas coisas. Porque aí são as coisas as quais você tem que olhar, você tem que encarar e você tem que entender por que elas ainda estão presentes em você. Então, esses dias eu fui para o Giliti, para uma ilha aqui perto. Já estava ficando muito no conforto do meu lar, do meu novo lar, e eu resolvi que eu precisava de movimento, eu precisava sair um pouco da zona de conforto, eu precisava conhecer novas pessoas, que eu precisava visitar novos lugares de novo. E eu fui, assim, meio... Eu não sei, eu senti que eu precisava ir, mas ao mesmo tempo eu sabia que meu corpo não estava, tipo, 100%. Mas eu tinha essa intuição de que eu precisava ir, mesmo assim. E aí eu fui chegando no barco já, no porto, já senti meu corpo falhando. Meu corpo cansado, meu corpo desistindo, né? E eu falei, ai, agora eu vou ficar doente numa ilha, no meio do nada, perdida, né? Eu fui com uma moça que eu conheci algumas semanas atrás no espaço de coworking. Então, pelo menos já estava com alguém conhecido, né? E a gente encontra lá umas 6 ou 7 outras mulheres que eu não conhecia. A gente chegou na ilha, eu falei, calma, talvez você não fique doente e tal. Chegando lá, na noite mesmo, já comecei a sentir febre, dor de garganta, dor de cabeça, tudo que você imaginar. O corpo já tava, tipo, não tava nem aguentando, mas como você pode me ver agora no vídeo, não tava muito legal. Assim, agora que eu já tô me recuperando, eu ainda tô assim. E eu falei, putz, e agora, né? Já começaram aqueles pensamentos. Por que eu tô gastando uma grana e eu vou ficar doente agora que eu cheguei na ilha, não vou nem poder nadar, não vou poder, né, ver as tartarugas, não sei o que. Comecei a reclamar, né? Assim, pra mim mesmo. E aí a moça que tava dividindo o apartamento comigo, que na verdade foi ela que, né, reservou e que bancou com a maioria das despesas, ela chegou pra mim e falou, nossa, Rebeca, olha que coisa engraçada. Há algumas semanas atrás, eu aluguei uma casa
enorme, chama de vila, né, aqui. Uma vila para eu poder chamar outras mulheres e passar um tempo mais na energia feminina, né? Chamar outras mulheres para passar um tempinho comigo e dividir os custos, né? Mas assim, ela pagou o principal, como ela fez comigo. Aí era tipo $300 a noite nessa casa, né? E aí todo mundo começou a alugar quarto e tal, e ela ficou super empolgada, falou, ai, que bom, vai ser uma semana legal com essas outras mulheres, vai trocar ideia, vai ter um momento, né, pra gente, pra fortalecer a irmandade e tal. E aí, ela, um dia antes de receber o pessoal, ela começou a se sentir mal. E aí, ela foi fazer o teste do Covid, né? E adivinha, deu positivo. Então, ela avisou pra todo mundo, disse que ela ia ficar trancada dentro do quarto, que como a vila era grande, o pessoal podia ficar à vontade na casa. Só que aí todo mundo resolveu cancelar. Ou seja, ela passou a semana inteira numa casa gigante sozinha e bancou as despesas, né? Sozinha. E aí, eu achei muito engraçado. Tipo, essa pessoa viveu essa experiência 2 semanas antes de eu viver o que eu tô vivendo. Eu acabei de chegar aqui e também representa bastante dinheiro essa viagem, porque tem um ônibus, depois, ônibus não, desculpa, o táxi, depois tem o barco, depois do barco tem o cavalo, depois tem a casa, e, né, tem tudo isso, tem taxa, tem isso, tem aquilo. O barco custa uma fortuna. E eu cheguei lá e fiquei doente, né? Mal cheguei na ilha e já sabia que eu estava condenada a ficar em casa. E aí eu já tava, né, naquele mindset um pouco de por que será, por quê, sabe? De vitimização mais uma vez. E essa pessoa me conta essa história. E aí o que eu queria compartilhar, que eu acho muito interessante, é que não somente, às vezes, as viagens, elas nos permitem ver hábitos antigos e maléficos pra gente. Não somente crenças limitantes que a gente tem que estão sempre voltando pra gente porque a gente ainda não tratou, mas elas também nos permitem entender certas coisas através de situações, né? E aí elas colocam essas viagens, as sincronicidades do mundo em movimento, né? Da energia em movimento, que nada mais é uma maneira de dizer viagem, né? É de colocar, de arquitetar de maneira muito precisa essas situações incríveis que vão levar a gente a viver algo, a despertar para alguma coisa dentro da gente que ainda não foi tratada. E sempre em contramão, dando algo para a gente se espelhar e aprender a sair daquele padrão antigo. Então, para mim, essa questão da vitimização, ela chegou e aí logo a vida já me deu alguém que estava ali na proximidade, que estava compartilhando aquela viagem comigo, me deu aquela pessoa para compartilhar a experiência dela, que tinha sido quase a mesma, e talvez muito pior, né? Porque ela tinha gastado muito mais dinheiro do que eu. E ficou sozinha, né? Porque ela tinha Covid, eu não, então ela pôde até ficar e cuidar de mim. Me ensinando como eu deveria olhar para aquela situação. Então eu achei isso muito, muito mágico, muito legal. E é por isso que eu sou sempre viajando. Basicamente, essa é a razão pela qual eu tô sempre viajando. Então, convido vocês, se vocês tiverem a oportunidade de viajar, não precisa ser pro outro lado do mundo. Se você pode viajar um fim de semana ali perto de casa, vai e faz. Porque a viagem nada mais é do que colocar energias em movimento, né? Se colocar em uma predisposição para receber aprendizado sobre a vida através desse movimento que é a viagem. Então, essa é a minha ferramenta mais poderosa de autoconhecimento. E é claro que a gente também não pode só viajar e esperar que as compreensões caiam, né, por si sós. A gente tem que também observar, tem que estar consciente do que está acontecendo, se colocando em análise, né, se observando, se questionando. Por isso que eu aconselho também escrever muito, escrever o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está passando. E eu também tive várias outras
aprendi várias outras coisas durante essa viagem, não foi só isso. E aprendi também a usar o lado racional, porque às vezes a gente vai 100% no emocional e acaba não assimilando o lado racional, ou não andando de mão dadas com o lado racional, né? Então, por exemplo, eu tava no meio de uma ilha perdida, doente, não tem hospital na ilha, né? E aí recebi a notícia que a Indonésia ia ser impactada por um terremoto. E meus pais ficaram sabendo, né? Todo esse contexto. Então, desesperados, ligaram pra mim e falaram: Rebeca, pelo amor de Deus, volta pra casa. Não sei o que, não sei o que. E eu já tava um pouquinho melhor. Eu falei: caramba, vou perder de aproveitar da ilha. Mas a razão me falou: olha, Rebeca, eu sei que você sabe que o terremoto ele foi do outro lado da Indonésia. Tá sendo, você não tá em perigo. Mas eu vou fazer essa concessão para os meus pais, para deixar eles mais tranquilos, né? Então, assim, saber se escutar, mas saber escutar também as pessoas que amam a gente, foi outro aprendizado que eu tive essa semana. E se meu pai estivesse escutando isso agora, talvez ele nem acreditasse, porque eu ainda não saí da Indonésia, né? Que o pedido dele foi sair da Indonésia, eu só saí da ilha. Mas para mim já foi um baita aprendizado, no sentido de não ir 100% contra a recomendação dos meus pais, porque eu sempre fui muito a favor, sempre perguntava tudo para eles antes de tomar qualquer decisão na minha vida. Passei disso para não escutar absolutamente nada do que os meus pais me recomendavam. E agora eu tô chegando no equilíbrio entre associar as duas coisas, escutar eles, mas me escutar também. E entender que às vezes a gente precisa fazer concessões, compromissos. Então é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Tem muito mais coisa aí por dentro, tudo que eu vivi esses últimos dias. Eu queria falar da questão da garganta. Vou passar o exercício aí embaixo, vou deixar aí na descrição do vídeo qual foi o exercício que eu fiz para exercitar a garganta e o laríngeo, né? Para poder botar as emoções em dia e não ficar doente, para ver se desbloqueava um pouco a garganta. E o exercício foi muito benéfico para mim. Vou escrever aí. Mas era isso, queria só compartilhar essa questão da viagem como ferramenta de autoconhecimento. Espero que tenha sido interessante para vocês e que vocês viajem a partir de agora com um pouco mais de observação, de autoconsciência, para vocês aprenderem sobre vocês mesmos. Não só curtição, bebida, álcool, festa, um pouco mais de autoconsciência. Vocês vão ver que vocês vão aprender coisa pra caramba. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.